Olá, e sejam todos muito bem-vindos de volta, tripulantes desta nave. Eu sou a Alice, estou aqui de volta para mais um vídeo e hoje faremos mais um vídeo de terror para contemplar o mês do Halloween. Não, a gente vai com Corpo Estranho e hoje falando sobre outro filme de comédia romântica. Um filme que 80% das vezes que você está assistindo ele, você vai sentir vergonha alheia. Eu tô falando de Duff. Você conhece, você é ou você tem. Filme de 2015 que a maior parte do tempo você morre de vergonha dos personagens estão fazendo. Duff é dirigido por Ari Sandel. O Ari Sandel, ele fez vários filmes de comédia romântica, mas ele fez vários filmes de comédia romântica principalmente com o Robbie Amell. Robbie Amell aqui que interpreta o Wesley, que é um dos protagonistas. Mas vamos lá, antes de tudo, Duff a gente acompanha a Bianca. A Bianca é uma menina que ela é tida como meio esquisita, a CDF feia e tal, que ela tem... As amigas dela são muito bonitas e chamam muita atenção. A Bianca começa a perceber que ela é meio invisível sem as amigas dela por perto. Começa meio que se revoltar com essa situação porque ela é denominada uma Duff. Duff, que aqui é explicado que é mais ou menos a pessoa que é a feia, esquisita, quietinha, que tem amigas bonitas e é usada para chegar nas amigas gostosas dela. A partir desse momento ela se revolta e ela pede ajuda pro Wesley, o atleta gostosão da escola, para mudar essa coisa de Duff e transformar ela numa pessoa popular e mais bonita para chamar a atenção de um crush dela. Duff é um filme em que, como eu já disse, maior parte do tempo e a maior parte das cenas elas são muito vergonha alheia. São aquelas cenas que a gente olha e pensa: meu Deus, por que fizeram os atores fazer isso? Meu Deus, quem pensou nessas cenas? Meu Deus, o porquê isso tá acontecendo? Principalmente por conta da temática que eles queriam abordar. Aqui a gente tem um forte ponto deles quererem abordar o cyberbullying. E isso é em 2015, que é a época desse filme foi lançado. O jovem passava muito mais tempo em frente ao celular do que vivendo. E além disso, gravava basicamente tudo. Parece a geração TikTok ou não? Mas enfim. E aí, por conta disso, a Bianca, que ela tava nessa história, né? Que ela tava com o Wesley pra poder se transformar numa menina bonita, parar de ser essa Duff, igual ela tinha sido falado que ela era. Ela vai pra uma loja de conveniência com o Wesley pra comprar algumas roupas pra mudar o visual. E lá ela é gravada por uma das meninas que era meio que capacho da popularização da escola. E aí a gente vê esse ponto do cyberbullying, porque esse vídeo dela, que é meio constrangedor mesmo, vai pra internet, viraliza na escola, ela começa a ter piadinha sem graça, aquelas coisas de gente babaca, porque quem faz cyberbullying, quem faz esse tipo de coisa? Esses babacas escroto do caramba que não presta pra pomba nenhuma. Essa parte é muito interessante. Talvez se eles tivessem focado um pouco mais nisso do que nessa comédia pastelão de tipo peito, bunda, pinto desenhado na porra da lousa, talvez eles tivessem ido por uma forma que fosse um filme melhor. Porque a gente vê e sabe que tem outros filmes muito bons que abrangem a mesma temática. Por exemplo, Para Todos os Garotos que Já Amei, ele é um filme muito interessante porque aqui a gente tem um corpo de atores bom. Uma coisa que me incomoda muito é a atuação do Robbie Amell. Ele não é o melhor ator de todos os tempos, a gente já sabe. Mas ele peca muito, porque era pra ele ser um papel caricato, mas ele passa do caricato. Ele começa a ser aquela coisa que você olha, meu Deus, parece que esse cara não sabe muito o que tá fazendo. Mas até pelas expressões faciais dele, algumas coisas, algumas escolhas de atuação, até em tom de voz e tal. Algumas cenas ele tá ok, mas principalmente nas cenas de comédia, parece que ele tá meio perdido e ele começa a ser mais caricato do que ele já tava. Então me incomodou muito. Por que eu tô falando isso? Porque assim, em Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, a gente tem um elenco muito bom. A gente tem a Lana Connor, que faz a Lara Jean,
que a gente vê essa protagonista que ela também passa por esse certo bullying, porque as cartas delas foram expostas, as cartas dos crushes dela foram distribuídas pelos crushes, então ela começa meio que ficar receosa do que tá acontecendo. Como também a gente tem o Noah Centineo fazendo aqui o protagonista, né, Peter, e ele faz um trabalho que, tipo assim, as cenas de comédia ele faz muito bem, as cenas que precisam ser dramáticas ele também é muito competente. Isso aqui é o que acontece ao oposto da. Porque a gente vê que muitas vezes parece que os atores só estão passando vergonha alheia por passar em cenas que você começa odiando a Bianca, você começa a perceber, porra, que jovem chata do caramba, e aí a gente vai conseguindo entender um pouquinho mais dela. Mas o Wesley, tipo, ele é um babaca no começo, ele começa a fazer umas piadinhas idiota, ele tem um arquinho de redenção legal, e ele volta a ser babaca e depois ele volta a ser legal. Então eu acho que o roteiro também é uma das coisas que deixam esse filme muito ruim, muito bizarro, muito esquisito. O diretor também não ajuda, tem algumas cenas que, em vez de ser uma câmera parada, igual tá aqui, só gravando um diálogo e mudando os ângulos, né? Não, ele quer uma câmera de mão, ele fica meio que tremendo do nada, não faço ideia do porquê. Algumas angulações que, puta que pariu, aqui são principalmente personagens do Wesley. Ele é meio sem graça, chato, sabe? Depois ele vai ficando legal, depois você começa a simpatizar com ele, mas quando você simpatiza, aí ele vai lá e faz merda de novo. Então, pra mim, é a falta de tom do roteiro, mais a direção que não foi competente, que fazem com que esse filme, que tinha uma temática legal, uma pontuação legal, de uma coisa que dava pra explorar muito bem, cometa vários erros consecutivos que fazem com que ele caia no blasé de ser mais um filme tonto. Mais um filme em que o jovem é burro demais, é tonto demais, é egocêntrico demais. Óbvio que me parece ser uma tentativa de tirar uma sátira com o jovem tonto norte-americano que várias vezes faz escolhas burras, mas ficou tão caricato que a sátira não dá certo e passa, ao invés de ser interessante, para ser uma coisa irritante e que não casa muitas vezes com a seriedade do assunto do cyberbullying e do bullying. Aí a gente tem os vários clichês, como eu já falei. O atleta fortão, gostosão, burro, chatão, que se acha mais gostoso do mundo. A nerd isolada, que por mais que não seja feia, porque vamos... É igual aconteceu em Ilha Demais, né? Estavam querendo emplacar que o ator era feio, mas não tem como, mano. A menina, a atriz que faz a Bianca, ela também não é feia, então, sabe? É muito relativa essa coisa de feia também, então meio que se perde, né? Outra coisa que era outra coisa legal de se abordar, né? Do porquê que o Wesley agia do jeito que agia, da forma desligada com os estudos e tal. A família disfuncional do Wesley, os pais brigando o tempo todo, descontando no menino. E também a Bianca, né? Porque a mãe se separou, o pai se separou da mãe pra ficar com outra mulher. E a mãe meio que ficou perdida por essa coisa do coach de autoajuda e não ouvia a filha. Ouvia todo mundo lá fora, mas não ouvia a própria filha. No final, a gente tem meio que um arco de redenção da mãe com a filha muito raso. Talvez precisasse de um pouquinho mais, só um pouquinho. Mas enfim, né? Tô cobrando muito. Alguns diálogos são vergonhosos, são esquisitos, que você escuta e você fala, meu Deus, que desgrama é essa? Eu acho que muito desse filme, ele é salvo por conta da dublagem brasileira novamente. Graças a Deus que temos. Porque várias cenas no idioma original, né, no inglês, são mais chatas do que a gente já tava indo, mais vergonha alheia do que a gente já viu dublado e mais os diálogos mais ruins do que já tava no dublado. Então, assim, graças a Deus que a gente tem a dublagem brasileira. Aqui a gente tem dubladores muito bons, principalmente na protagonista, né, na Bianca e no Wesley. Mas ainda assim não dá pra salvar muita coisa. Bom, gente, Duff é um filme que ele poderia ser muito interessante, mas ele acaba sendo ridículo em si mesmo. Ele virou uma piada de si mesmo, querendo trazer um assunto importante e caindo no blasé de ser bizarramente ridículo.
Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta o vídeo. Comenta aí se você assistiu, se você não assistiu, se você sentiu vergonha alheia também, como eu senti em 80%, 90% desse filme. Gente, aqui vai ter uma playlist do Corpo Estranho para você assistir os filmes bonitinho. E aqui vai ter uma recomendação de algum vídeo do canal que combine com você. Bem, gente, é isso. Nos vemos depois para mais vergonhas, para mais Duffs. E me diz aí se você também é uma Duff ou um Duff. Nos vemos depois para mais vergonhas alheias. Tchau!